Fala, nação rubro-negra, o X1 está no ar mais uma vez. Inscreva-se no canal, ative o sininho da notificação, curta, deixe seu dislike se você não gostou, beleza? Meu nome é Marco Antônio, sou um dos ADMs aqui e sou o responsável por fazer esses vídeos aqui pra vocês, beleza? Sou o responsável por colocar minha cara aqui pra ser criticado por vocês. Beleza, galera? Mas tenho percebido que vocês têm gostado muito do X1, né? Tem gerado alguns comentários, alguns burburinhos aí. Então, que a gente continue trazendo essa polêmica aqui pra vocês, que é o mais importante, que a gente se interaja aqui. Beleza? Hoje nada mais nada menos do que dois campeões brasileiros. Vamos pegar aqui o Flamengo de 1987 versus o Flamengo de 2009. Flamengo de Bebeto, Zico, Renato Gaúcho, contra o Flamengo de Adriano, Petkovic, Léo Moura e companhia, né? Vamos lá começar logo o vídeo, né, sem muitas delongas, né, pra gente ir para o que realmente interessa nesse vídeo. O Flamengo de 1987 foi aquela coisa louca. Inclusive já fica aqui uma promessa minha, tá? Em breve farei um vídeo somente comentando cada campeonato brasileiro. Vou fazer um vídeo mais longo para contar campanha, jogos históricos, entendeu? A gente vai ter um quadro aí só para falar de títulos, beleza? Então já estou adiantando aqui para vocês. E a gente vai conversar sobre essa confusão de 1987, que foi a Copa União, né, que foi assim um sucesso em termos de público, de mídia. Até hoje é um dos campeonatos, se eu não me engano, é o campeonato que mais teve média de público na história dos campeonatos brasileiros. Sabe, uma coisa absurda. Em 86 a CBF declara lá que não tem condições de fazer o campeonato, aí rola aquela confusão toda, módulo verde, módulo amarelo, enfim. O campeonato de 87 da Série A, que é o que o Flamengo disputou com as melhores equipes daquele ano, né? Com São Paulo, com Grêmio, com Palmeiras, enfim, com todo mundo. Esse campeonato estava dividido em dois grupos ali. No primeiro turno pegavam os adversários do outro grupo e no segundo turno pegava os adversários do próprio grupo, fazia uma classificação, os dois melhores se classificavam e iam para as semifinais, né? Os dois melhores de cada grupo. O Flamengo pegou na semifinal o Atlético Mineiro, que inclusive tinha um certo favoritismo ali, né? O Flamengo acabou vencendo de 1-0 no primeiro jogo, e no segundo jogo, com o show do Renato Gaúcho, a gente venceu por 3-2 de virada, né? O Renato Gaúcho fez um golaço lá, driblando todo mundo, driblou o goleiro, meteu pra rede, saiu comemorando. O Renato Gaúcho era foda, velho, tem como não. E na final a gente enfrentou o Internacional, tá? Era um outro sistema de competição. Na final a gente pegou o Internacional em Porto Alegre 1-1, no Maracanã, aos 16 minutos do primeiro tempo, Bebetinho fez o gol do título do Flamengo. Então assim, foi uma campanha de 24 jogos, 9 vitórias, 6 empates e 4 derrotas do Flamengo em 87. É um time muito especial, que a maioria desses jogadores jogaram Copa do Mundo e foram campeões aí, com a seleção até em 94, alguns deles aqui. Então a gente tinha uma seleção brasileira, a verdade é essa. Em 87 a gente tinha uma seleção brasileira, comandada pelo nosso querido Carlinhos Violino, né? Então esse Flamengo de 87 deixou muito o torcedor do Flamengo orgulhoso naquela época. Era um time muito especial e, gente, não tem discussão sobre quem foi o campeão daquele ano, entendeu? Não tem, galera, não tem. E mais pra frente aí eu vou fazer um vídeo falando de 87, bonitinho, de como foi o regulamento e tudo mais, pra você aí que não tá inteirado, pra você ficar sabendo realmente o que de fato aconteceu. Então essa foi a campanha do Flamengo. O Flamengo tinha um time muito bom e, convenhamos, é um time que tem o Zico, velho. O Zico já mais pro final da carreira, o Zico sofreu muito com lesão nesse campeonato de 87, tem um período até que ele acaba não jogando, mas talvez um grande destaque aqui do Flamengo de 87 talvez tenha sido o Renato e o Bebeto, né? Os dois aí jogando muita bola. Já o Flamengo de 2009, né? O Flamengo de 2009, ele foi uma grata surpresa, né, para todos nós, né? O Flamengo teve uma campanha aí de 38 jogos, 19 vitórias, 10 empates e 9 derrotas, né? O Flamengo começou o campeonato com o Cuca, né? O Cuca foi demitido depois de um empate contra o Barueri no Maracanã. Aí vem o Andrade, né? O grupo ali se fecha, né? O Bruno, o Léo Moura, Juan, enfim, Adriano, todo mundo se reúne ali e fala, não, gente, vamos em busca desse título. O Flamengo começa a ter uma série de vitórias e seguidas, assim, uma arrancada impressionante ali do segundo turno para o final, com o Petkovic jogando muito, com o Adriano com os gols decisivos, o Léo Moura
fez um excelente campeonato, talvez um dos melhores anos da carreira do Léo Moura foi aquele 2009. O Flamengo já estava, assim, a gente estava com a expectativa até de brigar para não cair no começo do ano, né? O Adriano vem depois do Campeonato Carioca, o Flamengo contrata ele. Aí o Petkovic começa a ser utilizado, né? Porque com o Cuca ele não era utilizado. Então o Andrade ele tem muitos méritos ali no sentido de ter unido o grupo, né? Ter unido o grupo. E na teoria nosso time aqui era muito bom, né? Era muito bom também em 2009. Se a gente for olhar a escalação aqui, tem grandes jogadores. Não tem nada demérito a 87. 87 a gente vai ver que são jogadores de outro nível, né? Mas 2009 também, cara, não tem como. Os caras eram muito bons. A gente acabou sendo campeão na última rodada, né? Com o gol do Angelim. A gente tem aqueles jogos emblemáticos contra o Palmeiras no Parque Antártica. A gente tem contra o Atlético Mineiro no Mineirão. Na penúltima rodada, quando a gente assume a liderança, o gol do Léo Moura de pênalti lá que o Felipe fica batendo palminha lá, ridiculamente. O Flamengo deixou chegar, né? Deixou chegar, já era. O Flamengo realmente, em 2009, foi uma grata surpresa. Até então, tinha sido o campeonato com mais reviravoltas, né? 2009, 2020 agora foi muito parecido também, né? A gente teve algumas reviravoltas aí durante o campeonato muito equilibrado. Mas o Flamengo acabou se sagrando campeão na última rodada ali contra o Grêmio. Deu a coincidência ali do Inter também estar disputando. O Grêmio também não foi com tanta força, mas a gente acabou se sagrando campeão. Muito feliz aí. 2009 aí talvez foi um dos títulos que eu mais comemorei, né? Porque eu era muito pequeno ainda e não tinha visto o Flamengo ser campeão brasileiro ainda. Então foi uma emoção, uma coisa muito, muito legal. Então vamos para o que interessa, né? Comentado aqui as campanhas, deu um pitequinho aqui, um pitequinho ali. Vamos comparar os dois times, tá? Vale um asterisco aqui. Um asterisco que a gente já vai começar. Como a gente vai fazer o X1 agora, comparar time com time, temos uma situação aqui, Zé Carlos e Bruno. O Bruno, ele teve aquele problema com a mulher, né? Problema não, né? Uma coisa muito grave. O que ele fez é imperdoável. E por mais que eu tente aqui no vídeo analisar só o goleiro Bruno, só o 2009 do Bruno, entendeu? Tentar esquecer, não tem como esquecer, não tem como apagar. Então eu voto no Zé Carlos, tá? Eu voto no Zé Carlos pelos dois motivos. Pelo que o Bruno fez, né? Que ele acabou com a própria vida dele, com a vida de todo mundo que envolvia da ex-mulher dele. Inclusive com a vida do Flamengo também ele acabou, né? Porque o Flamengo ficou um tempão atrás de goleiro. Então eu voto no Zé Carlos aqui. Acho que vamos matar por aí. E tecnicamente o Zé Carlos era um ótimo goleiro também, tá? Temos Jorginho e Léo Moura na lateral direita. Agora esse confronto aqui é difícil, mas eu vou votar no Léo Moura, tá? Por mais que o Jorginho tenha sido campeão do mundo e tudo mais, e foi mais jogador durante a carreira, em 2009 o Léo Moura foi outro patamar, né? E foi muito mais importante para aquele Flamengo. Leandro e David Braz. Vou aqui ter que falar, né? A necessidade de comparação não há, né? O Leandro é outro patamar. O Leandro, pro final da carreira, ele vira zagueiro. E o Leandro, zagueiro, de goleiro, de tudo, é o Leandro. Aqui não tem discussão, né? O David Braz até ajudou, fez o primeiro gol lá, tudo mais, foi importante, mas não tem como. Edinho e Ronaldo Angelim. Me desculpe o Edinho, que jogou muita bola em 87, mas eu não consigo não votar no Ronaldo Angelim. O gol sai dele, o gol salvador, né? O cara que quase amputou a perna, o cara que teve um papel fundamental no Flamengo enquanto esteve bem fisicamente, né? Ele passa um grande período ali sem jogar também em 2009, mas ele, quando ele volta, ele tem uma importância muito grande. Então eu voto no Ronaldo Angelim, o nosso magro de aço, ídolo demais, uma pessoa assim, de uma humildade que, sabe, é admirável, o Ronaldo Angelim. Vamos de Juan versus Leonardo. Cara, vou ter que votar no Leonardo aqui. O Juan não jogou a maioria dos jogos, né? O Everton fez aquela lateral esquerda, né? O Everton, motorzinho. Eu vou de Leonardo aqui. É mais jogador também, se a gente for comparar carreiras. E ali o Leonardo ali se destacou, né? Se destacou muito até para ir para a seleção brasileira. Então, vou de Leonardo. Andrade versus Toró. Gente, não há necessidade também de comparação, né? Gosto do Torozinho, acho o Torozinho um cara que foi muito importante em 2009 aí. A gente tinha uma trinca de volantes, né? Toró, o Williams e o Ayrton. Ficou muito tempo aquele trio ali, aí depois o Kleberson também revezava ali, entrava.
Eu vou voltar aqui no... Eu tô levando em base, tá, galera? O jogo da final, os 2 jogos da finais aqui, tá? Onde a gente foi campeão. Então, pode ter um ou outro aqui que esteja faltando. Mas não tem como, né? Andrade estourou, não tem como. O Andrade está nos 2 lados aqui. Legal, né? Como treinador e como jogador. Vamos lá. Ailton versus Ayrton. Vou no Ailton, cara. Vou no Ailton. O Ayrton, naquele momento ali, quando surgiu no Flamengo, se esperava que ele fosse um grande jogador e acabou não vingando, né? O Ailton, um jogador mais, digamos, menos, menos, menos louco do que o Ayrton, né? O cara mais técnico também. Eu vou de Ailton aqui, acho que não tem comparação. Agora uma comparação que ficou um pouco bizarra, tá? Porque aquele Flamengo de 2009 ficava jogando com 3 volantes. Zico versus Williams. É brincadeira, né? É brincadeira. O Williams que foi o ladrão de bolas aí do Flamengo no Campeonato Brasileiro de 2009. Foi muito importante, mas não tem como. Não tem como, até porque eu gosto de um time muito mais ofensivo. Qualquer discussão que seja em relação ao Zico aqui não tem como, tá? Então eu vou até pular isso aí. O Zico que teve problemas em 87, como já falei aqui, tá? Com lesões, teve muito problema. Bebeto versus Zé Roberto. O Zé Roberto foi importante? Foi. Fez gols, fez assistência, fez uma boa dupla de ataque com o Adriano, mas o Bebeto foi um dos melhores jogadores do Flamengo em 87. Fez o gol do título, o mesmo critério aqui para o Angelim vale para ele, não tem como deixar o Bebeto de fora. Então vamos de Bebeto. Zinho versus Petkovic. Pô, bom duelo, bom confronto. O Zinho ainda é muito novo, né? E o Zinho foi muito importante para aquela equipe. Um jogador muito bom. O Zinho foi muito bom jogador mesmo, diferenciado. Mas eu vou de Petkovic, cara. A importância que o Petkovic teve em 2009 foi uma coisa absurda, com gols, com assistências, o cara que gerou o jogo, o cara que fez gol olímpico. O Adriano se machuca e ele assume a bronca sozinho. A gente tinha na reserva do Adriano o Bruno Mezenga. Então, assim, o Petkovic, para muitos, foi até mais importante do que o Adriano em 2009. Então, vou de Petkovic. E o último confronto também pesadíssimo. Renato Gaúcho versus Adriano. Cara, eu queria muito colocar os dois nessa seleção, cara. Muito, mas não teve como. Infelizmente não teve como. Tentei aqui até fazer uma manipulação, mas não tem como. E como não tem como, eu vou lamentar pelo Renato, porque o Renato realmente em 87 jogou demais. Mas vamos de Adriano Imperador aqui, né? Foi artilheiro daquele Campeonato Brasileiro com 19 gols. O artilheiro do Flamengo em 87 foi o Bebeto. E o Adriano teve um papel fundamental, cara. Se a gente não tem o Adriano e o Pet ali, a gente nunca seria campeão brasileiro em 2009. Nunca mesmo. E assim, a gente fala muito do Petkovic, como a gente já acabou de falar, mas o Adriano em gols, em tudo, ele foi muito importante. Em aspecto de liderança também. É um cara diferenciado nesse time, totalmente fora da curva. O Renato foi muito bem, o Renato era craque de bola, mas não tem como, vou de Adriano aqui. Mas eu fico triste de não colocar o Renato aqui nessa seleção, beleza? E treinadores, Andrade versus Carlinhos. Aqui eu vou de Carlinhos, até porque o Andrade já tá de treinador, né? De jogador. Então, para não ter confusão, para ele não treinar ele mesmo nessa equipe, eu vou de Carlinhos Violino, beleza? Então nossa equipe aqui, nosso X1 hoje ficou desse jeito. No gol vai Zé Carlos, na lateral direita o Léo Moura, na lateral esquerda vai o Leonardo. Leandro e Ronaldo Angelim fazem a dupla de zaga, beleza? Andrade, Ailton e Zico fazem o meio de campo. E no ataque, Bebeto de um lado. Aí você pode colocar o Petkovic um pouquinho mais atrás ali para jogar com o Zico no 4-4-2 e o Adriano na frente. Adriano e Bebeto na frente. Vamos jogar no 4-4-2, né? Pet do lado do Zico, já pensou, gente? Pet, Zico, Bebeto e Adriano. Que time, hein? Com Carlinhos Violino de treinador. Então foi isso, galera. Mais um X1 aqui. Deu um bug aqui na cabeça. Mais um X1. Espero que vocês tenham gostado. Comente aqui, compartilhe esse vídeo, dê seu feedback, monte sua seleção aqui para eu ver qual é a sua opinião. Quem foi melhor, 87 ou 2009? A gente chegou aqui na conclusão que 87 foi melhor do que 2009, o que não diminui em nada os feitos do Campeonato Brasileiro de 2009. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe, comente, curta, já falei isso aqui 1000 vezes.
e dê seu feedback, beleza? Tamo junto, você quer Flamengo e toca pra nação.